Graça e paz, amado, maravilha do Senhor, corra linda, joia preciosíssima, príncipes e princesas do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Muito bem. Café de hoje está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 10, ok? Antes eu quero te agradecer, você que tem compartilhado, você que tem dado um joinha, um likezinho para nós, você que tem feito comentário, pedido de oração. O que é o Café com Deus? É uma porção da palavra explicada e oração por você e sua família, ok? Então, você que não se inscreveu no canal, corre lá, meu amigo, minha amiga, se inscreve, é só clicar no linkzinho, aquelas letrinhas azuis, te direciona para o YouTube. Lá você clica em inscrever-se, não paga nada, não precisa preencher nada, ainda vai no sininho para você receber todos os dias o Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, ok? Vamos ficar só com esse versículo aqui, mas poderíamos ler o texto para entender aqui, né? Paulo escrevendo a Timóteo, lá na segunda carta, ele diz no versículo 9, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo, toma contigo a Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Né? Então ele escrevendo, dando algumas orientações, aí a gente fica com aquela parte ali de Demas, né? Que em 3 versículos fala sobre ele, fala quando, né, saúda Demas lá em Colossenses capítulo 4, versículo 14, ou no final também da carta, também lá em Filemon, no capítulo 1, que só tem um capítulo, Filemon, versículo de número 24, né, fala também de Demas, tá bom? Como cooperador, é o que nós vamos falar aqui no primeiro ponto, né? E o texto que nós lemos em Timóteo, 2 Timóteo 4, versículo 10. O que a gente aprende aqui? Nós aprendemos lições extraordinárias. Por quê? Pelo menos 2 grandes lições nós aprendemos aqui. A primeira, ele diz que Demas era cooperador. Nós não conhecemos muito, não sabemos a respeito de Demas, quem era o pai, os descendentes, se ele era negociante antes, né? Se ele era algum comerciante, o que ele fazia, se ele tinha sido oficial, nada disso. Mas entendemos que ele foi cooperador. O que é um cooperador? É aquela pessoa que ajuda, né, que dá suporte, aquela pessoa que trabalha junto. Paulo era um desbravador de igreja, chamado de apóstolo por isso, fundava várias igrejas e com certeza Demas auxiliava, cooperou com ele nas aberturas de igreja, nas missões, né? Na evangelização. Paulo saía para evangelizar, com isso ele acabava por fundar pontos de pregação na casa das pessoas para depois se tornar então congregação e até igreja. Então, Demas com certeza foi esse cooperador. Então a primeira lição que eu aprendo é que nós precisamos de cooperador. Ninguém faz a obra sozinho. A obra é feita com muitas mãos, então a gente precisa de pessoas que cooperem. Veja, é o apóstolo Paulo, mas ele tem vários cooperadores. E entre eles se destaca Demas por causa do incidente também que ocorreu com ele. Mas Paulo dá destaque aos seus cooperadores, sempre saudando, sempre escrevendo, lembrando-os nas suas cartas, né? Que eram cartas de orientação a pastores, às igrejas, né? Tanto é que hoje ela serve para nós, para as nossas igrejas, porque a Bíblia é um livro atualizado. A palavra de Deus se renova a cada manhã. Por isso que a gente precisa estar lendo, aprendendo. Então, eu aprendo que a obra precisa de cooperadores.
Cooperadores são pessoas que cooperam estando junto ou dando suporte, né? Numa guerra, existem os infantes que vão à frente, que lutam frente a frente com outros soldados, e tem os artilheiros que vêm atrás jogando, né? Bombas, mísseis, enquanto da fumaça avança-se a infantaria. Então Paulo está fazendo um trabalho de infante e fazia também, ao deixar a frente de trabalho, como artilheiro na oração. Então você pode ser, sim, um cooperador orando por missões, orando pelas igrejas, orando pelas pessoas, intercedendo. Também pode ser um cooperador financiando a obra de Deus, abençoando quem faz. Amém? No Pix, né? na contribuição da sua igreja local, oferta para missões. Então, isso é cooperador. Por quê? Não se faz a obra sozinho, a gente precisa de várias mãos para fazer a obra, né? Então, como Neemias, eu andei pregando, falando sobre no Café com Deus, ele precisou de pessoas, juntar pessoas, convencer pessoas a pegar com ele na obra, né? Uns pegam de um jeito, outros de outro, uns são pedreiros, outros são ajudantes, e assim vai, né? Outro é aquele que arremata, né? Faz acabamentos, arquitetos, né? São pintores. A obra precisa de vários trabalhadores, e espiritualmente é a mesma coisa. Os que oram, os que contribuem, os que vão, né? Os que estão à frente da batalha, os que se preparam espiritualmente para enfrentar castas de demônios, os que jejuam. Amém? Então isso é lindo. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto aqui, amado, ele fala: Demas o abandonou. Quer dizer, no final da sua carreira, Paulo está dizendo que foi abandonado por Demas. Então nós aprendemos que há pessoas que vão começar conosco, vão caminhar conosco, mas no momento que mais estivermos precisando, podem nos abandonar. E a gente tem que estar preparado para isso. Isso acontece entre casais, isso acontece na empresa. Às vezes a pessoa é traída, né? Surrupiada, roubada. Isso acontece num desemprego, numa empresa que você não é o dono, mas você é um trabalhador, aquele cooperador, aquela pessoa que te ajudava, que pode te trair, pode te abandonar, né? Então, nós podemos ser abandonados, sim, por pessoas e se decepcionar. A gente precisa entender que a obra não pode parar, como Paulo não parou. Estava preso, desde a primeira prisão, Demas estava com eles, ajudando. Paulo tinha problema de visão, né, dificuldade de enxergar, tanto é que tinha, né, copilador para ele. Então, presta bem atenção, ele estava precisando de Demas. Demas o ajudou, só que na segunda prisão agora, de Paulo, ele o abandonou, justamente na prisão que ele estava para ser decapitado. Paulo estava para ser decapitado. Então, Demas, o abandonou. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto para a gente encerrar, diz a Bíblia que ele amou mais o presente século, ele amou o mundo, os prazeres do mundo. Os prazeres do mundo estão aí, seduzindo as pessoas, que é o prazer da carne. Eu não sei o que Demas fazia, o que ele fez, qual foi o tipo de coisa, se foi materialmente, que ele trocou as coisas espirituais, se foi luxúria, que é o pecado da sexualidade, com quem diz, vou aproveitar a minha vida que está passando, né? Depois eu fico velho, já não pego mais ninguém, ou velha, não posso pegar mais ninguém. A pessoa pode pensar assim, vou aproveitar a minha vida, só que existem as recompensas e serão espirituais. Aqueles que aguardam no Senhor serão recompensados. Guarda isso no teu coração, meu amado, minha amada. Haverá recompensa para aqueles que servem a Deus. Esta obra tem uma recompensa. A gente tem que ser fiel até a morte. Jesus disse, e dar-te-ei a coroa da vida. Então é preciso ser perseverante, ser fiel, não abandonar o Senhor, não trocar Ele pelos prazeres efêmeros, passageiros. Tá? Por quê? O mundo passa e os seus desejos, diz a palavra, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Oh, aleluia, é a palavra de Deus.
Então quem está fazendo a vontade de Deus vai permanecer para sempre, vai ter uma eternidade desfrutando de gozo, de paz, de alegria, de realização, de bênção, sem dor, sem sofrimento, sem angústia, sem envelhecer, sem morrer. Na eternidade que vai viver com o Senhor, vai valer a pena. Então, agora a pessoa, igual Demas, a gente não sabe, cargas d'água, vamos pôr assim, o que o seduziu, mas o mundo o seduziu. Nós não sabemos, o mundo tem a sua sedução, né? Alguns vão para ele pela fama, outros vão pelo poder, outros vão pelo dinheiro, outros vão pelos prazeres da carne, que é a luxúria, como eu disse, né? A sexualidade, e assim vai. Outros vão pelos vícios, outros vão pelos jogos, mas a bem da verdade é que tudo isso passa. E aí, um dia nós teremos que prestar conta da vida que Deus nos deu, porque nós não somos dono dela. Amém? Então, é isso que a gente aprende aqui. Guarda isso no teu coração. Vamos ser fiel, vale a pena ser fiel ao Senhor. Amém? Vamos ser cooperador. Vamos entender que podemos ser traídos, abandonados, mas saber também que haverá uma recompensa ao nosso trabalho, vale a pena ser fiel. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Quero orar por você. Pai, toma nas tuas mãos o Brasil neste momento tão difícil. Também coloco nas tuas mãos os lugares que estão sofrendo com chuvas, com enchentes, com deslizamento, meu Pai. Toma as famílias nas tuas mãos. Traz a tua graça, a tua misericórdia, a tua proteção em nome de Jesus. Eu oro também, ó Deus, pela Irene Cavaleiro Pimentel e família, pela Eliane Guerra e família, também pela Leda Ferreira da Silva de Magalhães e família, pela Alcina Almeida e família, pelo Geraldo Magela, que trabalha com construção, Pai amado, também em família, a Rita Vieira e família, a Rosileia Parreira Gomes e família, o Gerson Silva e família, a Sheila Zamboni e família, e também o nosso grupo de oração que está completando 3 anos, grupo lá de Macaé, meu Pai. Eu coloco nas tuas mãos a cada um, em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Café com Deus. Gente, me ajuda aí. Senta o dedo para a gente compartilhar bastante, em nome de Jesus.